Vamos lá, nós começamos na aula anterior a falar sobre a página 1. Página 1 nem é a Haggadah propriamente dita, a página 1 está falando sobre o que a gente faz na véspera, na noite anterior à noite do Seder, tá? Então, nós cobrimos basicamente o que é feito, ou seja, a gente faz a Bdikat Hametz, uma vistoria na casa, uma vela, um saquinho de papel, uma colher de pau, uma pena e 10 pedacinhos de pão. Enfim, então a gente já falou um pouquinho sobre isso. A ideia é de que você coloca 10 pedacinhos de pão embrulhados em papel em 10 lugares da casa, vai com a vela, faz uma brachá, passa lá pela casa toda com a vela, verifica se não tem mais nenhum resquício, vestígio de hametz, aí então coloca tudo no saquinho, guarda para o dia seguinte. No dia seguinte, basicamente, a gente queima. Em geral, aqui na sinagoga tem lugar, não precisa queimar em casa, óbvio que é uma confusão. Traz aqui, queima, tá. Para que tudo isso? Se você já fez o que eu chamaria de limpeza, sabe o que é isso? A limpeza de Pesach, certo? Então se você realmente fez uma boa limpeza, você quer tirar tudo, então você já tirou tudo, você já limpou tudo. Então não faz sentido você procurar uma coisa que você sabe que não tem. Você já limpou. Então, o que mais você está procurando? E para piorar, se não tinha, você coloca. Você está colocando os 10 pedacinhos. Tá? Então, em suma, a ideia é a seguinte: nós temos uma série de mitzvot, uma série de mandamentos, de ordens, de tarefas a cumprir em Pesach. Algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas. A mais conhecida, vamos comer matzá. Sim? Tá. A segunda mais conhecida é vamos contar a história. Tudo isso na noite do Seder, primeiro Seder, segundo Seder. Tá. E aí tem aquelas menos conhecidas, que é, entre outras, a mitzvah de destruir o hametz. Sabe aquele joguinho na internet que tem? Search and Destroy. Procura e destrua. Enfim, tem uns joguinhos infantis que o cara... Tá? Então é mais ou menos isso. A gente tem uma mitzvah, uma ordem: destrua o hametz. Bom, a forma mais eficiente, vamos chamar assim, de destruir o hametz seria... Obrigado. Depois a gente vê. Obrigado. A forma mais eficiente de destruir o hametz é queimar. Então, o que a gente explicou da última vez foi o seguinte: obviamente, se eu limpei bem e fiz tudo direitinho, essa mitzvah de destruir o hametz ia cair no esquecimento. Ninguém mais ia fazer. Tá? Então, através dessa busca, a gente garante que pelo menos essa mitzvah não vai ser esquecida. Tá bom. Mas por que esse... como é que eu vou chamar essa cerimônia, esse ritual todo? Tá. 10 pedacinhos. Então a gente comentou muito rapidamente que, na verdade, aqui está se tratando de uma coisa mais profunda. Por quê? Porque o costume de fazer toda essa busca com 10 pedacinhos e tudo mais foi instituído, obviamente, na época do Talmud, mas esses pequenos detalhes são da época do Arizal, ou seja, são baseados nos ensinamentos da Kabbalah. E aí a gente vai entrar numa outra seara, numa outra ideia, que é a seguinte: o que é o hametz? Esse vilão, inimigo público número 1 da gente em Pesach, o que é isso? Então, numa tradução muito simples, hametz é tudo aquilo que pode virar matzá. Ou seja, algo que pode virar matzá, pode virar hametz. Algo que não pode virar matzá, não pode virar hametz. Exemplo. Seria matzá que pode virar pão? Não importa. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Bom, enfim, isso dizia do minhocão do Maluf na época que ele veio. Bom, enfim, a ideia é a seguinte: sim, é óbvio que o que pode virar matzá pode virar hametz.
tá? Mas o que pode virar hametz só pode ser aquilo que poderia virar matzah. Poderia ter sido matzah. Como assim? Eu vou dar um exemplo que aconteceu. Muitos anos atrás tinha um negócio chamado Vada Hinur, que agora está voltando, enfim. E na época a gente dava aula para as professoras das escolas judaicas, enfim, complemento, ajuda. Aí, numa dessas ocasiões, a gente sentou e perguntou para o pessoal: vocês são professoras, estão dando aula há 20 anos nas escolas judaicas, como é que vocês explicam para as crianças o que é hametz? Porque todas, bem ou mal, acabam falando sobre o assunto. Professores de escola judaica, de aulas de judaísmo, enfim. E, de modo geral, você tinha mais ou menos umas 2, 3 respostas padrão. Tá? A mais simples era assim: hametz é tudo aquilo que você não pode comer em Pesach. Ótimo, não explicou nada. Sim. A segunda explicação é: hametz é tudo que tem farinha. Tá. A terceira explicação era: hametz é tudo que fermenta. Esse era o universo das respostas que a gente tinha. Tá? As 3 estão erradas. Se eu digo hametz é o que você não pode comer em Pesach, você continua exatamente do jeito que você estava antes. Você não teve resposta nenhuma. Tá. Quando você diz hametz é o que tem farinha, não é verdade. Matzah tem farinha. Tá. Hametz é tudo que fermenta, também não é verdade. Por quê? Porque um dos elementos principais do seder é o vinho. Tá. Aí eu perguntei: mas o vinho fermenta? Não, o vinho de Pesach não fermenta. Aí a coisa já está... Quando você não tem uma resposta, você já... Não. O vinho de Pesach fermenta, senão não seria vinho. Óbvio, não tem dúvida, tá? Mas você não pode fazer matzah de uva. Então pode fermentar quanto quiser. O problema é algo do qual eu poderia fazer matzah que fermentou. E o nome técnico nem é fermentar, é levedar. Isso chama-se levedação, levedura, é outro processo. Ou seja, qualquer alimento que entra em processo de putrefação, começa a estragar, vai fermentando. Alguns ficam melhor, outros ficam pior, óbvio. Tá. Então esse processo existe. Mas, no caso do hametz, é um caso excepcional, e são apenas algumas categorias de cereais que podem virar hametz. Ou seja, que vão fermentar criando um bolsão de gás carbônico. O que não acontece necessariamente com outros alimentos. Tá? Então, se você misturar farinha de milho com água, vai entrar em processo, mas não vai fermentar, como se eu pegar a farinha de trigo, ou a farinha de centeio, ou de aveia, ou de cevada, ou de espelta. Então, as 5 espécies de cereal que a gente diz que podem virar hametz são essas 5. Tá? O que a Torá diz, para ser bem exato, é: não use nem trigo, nem cevada. Tá? No sistema de classificação da Torá, você tem uma subespécie de trigo que chama-se espelta e 2 subespécies de cevada que chama-se aveia e centeio. Essa é a forma como a Torá classifica. Não necessariamente bate com o que a gente chama de classificação científica, botânica, etc. Mas aqui no caso não é o que importa. O que importa é o que é. Então, para a Torá, são só essas 5 tipos de cereais que podem virar matzah ou podem virar hametz. Aveia não pode? Aveia não. Também não. Aveia não pode? Não. Então, trigo, cevada, aveia, centeio... Espelta. Então outra coisa pode. Linhaça pode? Espelta é como o Cebolinha chamava a Mônica. Não, esquece. Não. Espelta. Hoje está... Isso. Não, espelta está voltando à moda. Espelta... Linhaça, centeio... Não, linhaça não. Trigo, aveia, centeio... Não, trigo, cevada, aveia, centeio, espelta. Tá? Espelta hoje está voltando na Europa, tá voltando a participar, a fazer parte da alimentação na Europa. Em Portugal ele é chamado de trigo vermelho. Tá? Espelta é um trigo
anterior ao trigo comercial que a gente tem hoje, ao trigo que é mais comum que a gente usa. Antigo, exatamente. Eles estão germinando tudo de novo lá na... Exatamente. Tá voltando à moda. Por que eles... Isso. Eles pegaram lá em Israel, tem várias... Sim. Shalom, brachá. Antiquíssimos. E estão Eles estão germinando tudo isso e plantando novamente. Então, o que acontece? Espelta deixou de ser usado ao longo dos séculos porque é muito duro, muito difícil de moer, mais que o trigo. Tá? E o trigo que a gente usa hoje, inclusive, já é um trigo que foi trabalhado há várias gerações, então ele é mais maleável, vamos dizer assim, é mais fácil de trabalhar com ele. Tá? Tudo bem, não vamos entrar agora nessa parte. O importante é o seguinte, você vai ter esses 5 tipos de cereais. Tá? Se você moer, fizer farinha, misturar com água, você tem aproximadamente 18 minutos. Se ao longo desses 18 minutos você deixar a massa descansar, ela cresce. Porque cria o gás carbônico e ela vai inchando. Não quer dizer que ela vai inchar de vez, tá? Mas ela já começa a crescer. Se eu pegar essa mesma massa, em menos de 18 minutos, colocar no forno, o resultado vai ser uma matzá. Tá? Essa é a diferença. E o vinho, então, não cria o gás carbônico? Cria, mas ele não é trigo, não é cevada, não é aveia, não é centeio. Entende o que quer dizer? A uva não é nenhuma dessas 5 espécies. Então, na verdade, peraí. Hametz é tudo que... Pode virar matzá. Trigo, aveia, centeio. Entende o que quer dizer? Eu posso fazer matzá só desses 5 cereais. É todo cereal. Isso. Melhor. Perfeito. Então, em menos de 18 minutos, eles não vão crescer. Exatamente. Então eu posso usar. Não. Então, deixa eu só explicar. O processo de fazer a matzá envolve, óbvio, conseguir fazer com que tudo aconteça em menos de 18 minutos, desde o momento que misturou a água com a farinha até entrar no forno, tá? Deixa eu só explicar algumas coisas que são técnicas, tá? A farinha de trigo que você compra no supermercado hoje já fermentou. Por que ela já fermentou? Porque no moinho, se você pegar toneladas de grão de trigo, isso vai comer a pedra do moinho. Desgasta a pedra do moinho. A gente acha que é pouco, é pequenininho, não sei o quê, mas é duro. Tá? Então, o que acontece? Para diminuir o atrito entre o trigo e a pedra de moinho, se coloca água. Veja bem, quem tem faca na cozinha e precisa afiar a faca, sabe que você tem que colocar água na pedra. Por que você coloca água na pedra? Porque se você afiar a faca direto, vai comer o fio não o fio, vai comer o metal. Tá? Porque o atrito é muito grande. Então, para não ter esse atrito todo, você coloca água. Então, no moinho de farinha já tem água. Então, a farinha que a gente tem hoje, industrializada, empacotada, ela já foi misturada com água. Então, para efeito de Pessach, ela já é Hametz. Porque eu não sei quanto tempo ficou assim, não sei, enfim, tá? Então, para todos os efeitos, não serve para usar em Pessach. Tá. Vejam bem, alguns detalhes importantes, só para a gente depois voltar aqui ao assunto. Você vai encontrar hoje no mercado, quando eu digo mercado, não é necessariamente no Brasil, tá? Mas eu digo Europa, Israel, Estados Unidos, enfim, você vai encontrar matzá, obviamente, de trigo, matzá de trigo integral, já tem isso, tá? Não vi até hoje, não creio que tenha nem de cevada, nem de centeio, não creio que compensa fazer, tá? Hoje você já tem matzá de espelta, porque está voltando à moda. Eu estou falando voltando à moda, há 4 anos atrás o New York Times escreveu um artigo inteiro de um chefe Yiddish, onde ele diz, pela primeira vez na minha vida, comi matzá gostosa. Era uma matzá de espelta. E ele conta toda a história, saiu na revista do Lubavitch. Tá? Quer dizer, esse é um chefe falando sobre gosto. Então ele diz, deve ser alguma coisa que botam na matzá. Fui até a fábrica de matzá, vi que não tem nada, farinha e água. Aí foi no campo para ver quando que colhem, como fazem. Enfim, e realmente tem um processo inteiro. É uma longa história, não vou entrar nisso agora, mas é algo especial. Sim? Não serve.
Não dá para fazer matzá de arroz. Não, mas pode comer. Não pode comer arroz. Ashkenazim. Ashkenazim. Alguns faradim comem. Mas é porque Porque se não tiver discussão, não é judaico. Pode, não pode, não pode. Enfim, não, é sério. Ele não é uma proibição da Torá, tá? Ele é uma proibição posterior. Ou seja, o costume de não comer arroz surgiu entre o ano 500 e o ano 1000 da Era Comum. É antigo, não é novo, tá? Mas não pode comer. Não pode. Tá? Não. Quem não come, não come. Quem come, come. Tá? E não é só Ashkenazim e Sfaradi. Dentro das subcategorias, também tem os que comem, por exemplo. Mas não dá para fazer matzá do arroz. Não. Não, mas não pode. Por isso que ele não é Hametz. Ele só é proibido. Eu não disse que ele é Hametz. Eu disse que ele não... Não é comível. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Não é o melhor, é só para ilustrar. Não, mas eu queria que Tá? pensasse naquelas 5 coisas. Eu vou voltar. Vou fazer um detour, depois a gente volta. Tá? Vejam bem. Do ano 500 ao ano 1000 da Era Comum foi o que a gente chama de período dos Geonim. Período das duas grandes yeshivot que eram o centro de Torá judaico mundial na Babilônia, que seria hoje Iraque e Irã. Tá? Todo o povo estava lá. É difícil de imaginar que 2 vezes por ano, 2 meses ao ano, todo mundo largava tudo que estava fazendo e ia estudar na Yeshiva. Todo mundo, sem exceção. Para ter uma ideia só de como é que era a época. Então o pessoal realmente se dedicou muito ao estudo, era uma época muito intensa. Então nesse período foi que surgiu a questão do arroz, do ano 500 ao ano 1000 aproximadamente, tá? Depois entrou em decadência, aí se espalhou mais por outros lugares, aí, enfim. Mas basicamente foi nesse período. Aí o que acontece? Nesse período surgiram uma série de providências que foram tomadas, porque pelo fato de estar todo mundo junto e pelo fato de ao mesmo tempo você ter um grande conhecimento, mas depois o resto do ano o pessoal se desliga um pouco, então tiveram que criar o que eu chamaria de mecanismos de segurança para garantir que não surgissem problemas. Então vou dar um exemplo, não é o único, é só para dar uma ideia, tá? Se você pegar grãos de arroz, grãos de centeio e grãos de cevada ou trigo in natura e botar na mesa, é tudo igual, tudo preto. Preto, não é branquinho que nem a gente está acostumado a ver, preto, tá? Tem arroz preto agora, voltou à moda, tá? Esse é muito fácil uma pessoa acabar usando um achando que é o outro. Isso tá, só para dar um exemplo, tá? Então se instituiu, vamos nos precaver, porque tudo era feito em casa, você não comprava nada no supermercado. Sem comida se fazia em casa e pode acontecer de uma dona de casa acabar moendo um e fazendo um negócio e achando que é uma coisa e é outra, tá? Isso é um exemplo, é um dos exemplos, tá? O que aconteceu? Então surgiram do século 10, 11 em diante 2 formas de lidar com isso. Uma é que antes de usar arroz em Pesach, se verifica ele 3 vezes, 7 vezes, para ter certeza que não misturou com alguma outra coisa. Esse é um costume que surgiu mais para o Oriente, tá? E para o Oriente, digo, comunidades orientais, tá? E na Europa, o costume sabe o que? Não usa. Então, mesmo os faradim que usam arroz, fazem questão de escolher o arroz algumas vezes, antes de pensar, estende um lençol na mesa, bota todo o arroz e vai escolhendo, e separa, e só usa. Entende o que eu quero dizer? Porque já que existe a proibição, então você tem que tomar cuidado para não acabar acontecendo a mistura. Sim? Mas hoje em dia o arroz é fácil de você ver que não é. Sim, eu concordo. Mas por isso que eu estou te dizendo, não é a primeira coisa, não é o único motivo. Tá? Por exemplo, depois de ele processado, você não tem nem como saber. Por exemplo, se você tem um macarrão de arroz, que hoje tem, bifão, tá? Bifão. Então, depois que está misturado, muitas vezes você não sabe o que é o quê. Tá? Então, assim,
muita coisa feita de um tipo de coisa pode ser confundido com a outra. Tá? Então, eu estou te dando o segundo motivo. Tem mais alguns dentro dessa mesma... Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente fala, esse é o costume, eu vou um pouquinho mais longe. É como se uma comunidade inteira tivesse jurado que não vai usar tal coisa. Já virou promessa. Tá? Então, esse não usa. E outro que usa com as restrições que ele fez, de escolher antes, enfim, cada um vai... Daí que basicamente surgiram os dois costumes. Esse usa, esse não usa, e cada um respeita o outro. Ou seja... Arroz não é hametz. Quem? Arroz não é. Não, por isso estou dizendo, ele só não é usado. Ele não é hametz, mas ele não é usado. Pelos Ashkenazim. Para não misturar. Sim, pelos Ashkenazim. Mas, por exemplo, um Ashkenazi pode comer numa casa de um Sfaradi, na medida que ele não comer coisas que estão misturadas com arroz. Entende o que eu estou dizendo? Porque não é proibido. Então, eu não uso, então eu vou usar o resto. Então, sei lá, batatinha, o frango, vai usar. Mas arroz não vou usar, pronto. Quer dizer, entende? Quer dizer, e se ele usar a panela para fazer o arroz? então eu vou perguntar, você usar a panela com arroz? Não, então eu vou usar outra. Tem essa. Tem que usar outra panela, né? Veja bem, tenta fazer qualquer coisa com Ashkenazim e Sfaradim junto. Não dá muito certo. Entende? Não dá, a cabeça é diferente. Mas assim, isso não tem nada a ver com costume, isso é outra questão. Entende? Estou falando. Assim, tem esse lado judaico. E veja bem, aí você pega os Ashkenazim, aí você vai falar, você é Polish, ou você é Ungarisch, ou você é da onde, você é Yek, enfim, é judaico. Tá? Se não tiver uma pequena discussão, não é Yiddish. Tá? Isso acrescenta um pouco mais de gosto à vida, enfim, outras coisas. Algumas outras coisas também não estão agradáveis, mas, enfim, na prática é isso, tá? Então, voltando. Essas 5 espécies é importante a gente saber, por quê? Porque, na prática, você vai ter matzá de trigo e de espelta, lá fora se encontra isso, aqui menos, só de trigo, e você hoje tem matzá de aveia. Sim, vou explicar. Dessas 5 espécies, a única espécie que pode ser usada por celíacos, pessoas que têm, exatamente, que têm sensibilidade, que têm intolerância a glúten, é a aveia. Por quê? Normalmente, a aveia, ela leveda, ela cresce, porque, de modo geral, a aveia é plantada junto com outras espécies de cereais, trigo, enfim. Tá? Há uns 30, 40 anos atrás, na Inglaterra, uma menina Yiddish foi diagnosticada com essa doença que era extremamente rara na época, ninguém nem sabia o que era isso, mas ela foi diagnosticada com essa doença. Ela era de uma família muito religiosa e os pais ficaram muito preocupados. E agora? Como é que a gente faz? Tem Shabbat, tem Pesach, tem isso, tem aquilo? Tá. Eles foram à universidade em Manchester para pesquisar, será que não tem uma solução para isso? E, curiosamente, os professores da universidade, depois de pesquisas, chegaram e disseram, sim, aqui em Manchester tem uma espécie de trigo selvagem, silvestre, que não cresce misturado com outras, e aveia, quero dizer, e essa aveia não cresce, não fermenta, não leveda, tá? Então você pode fazer a matzá desta aveia e ela não dá problema para quem sofre de intolerância de glúten. Então começaram a fazer matzá de aveia. Veja bem, o processo é complicado porque o grude da massa é o glúten. Então a matzá de aveia, ela é prensada. É todo um processo e até hoje, assim, começou em Manchester, hoje no mundo inteiro já tem matzá e uma série de produtos gluten-free baseados nisso, tá? Então tem halá, tem matzá, tem um monte de coisa que dá para usar baseado nisso. Sim. Mas a aveia propriamente dita não pode. Aqui a gente tem não, porque ela está infestada, entre elas. Ela está contaminada com outras coisas que fazem ela crescer, entende? Bater uma vitamina não posso. Não, em Pesach não. Entende? Eu teria que ter uma aveia cachele Pesach e ainda assim ia ter que tomar um cuidado. Mas, quer dizer, a aveia cachele Pesach ia ter que ter todo um cuidado. Tá. Passar Pesach na sua casa. Aí ninguém precisa fazer nada. Vamos lá. Chega lá tudo Voltando. Então, até aqui eu acho que a gente mais ou menos esclareceu. Tá. Eu quero saber aquelas 5. Sim. Por que antes de 18 minutos ela não é considerada... Porque não deu tempo de crescer.
não Então, produziu... Depois de 18 minutos ela cresceu, não pode comer. E antes de 18 minutos ela não vai crescer. Exatamente. Então, antes de 18 eu posso usar. Eu posso fazer matzá, posso fazer então o que pode for. usar. Exatamente, essa é a ideia. Ou seja, qualquer matzá, seja ela de máquina, ou seja ela feita à mão, aquela redonda, tá? O processo todo é assim. Você mistura água com a farinha e já começa a contar o tempo. Nossa. Tá? E aí, então, até os 18 minutos ela já entrou no forno e já saiu. Essa é a ideia. Eu posso botar centeio, aveia, tudo e não esperar 18 minutos. Em casa, não. Não vai ter como você fazer isso direito. Entende o que eu quero dizer? É conselho de amigo. Não é? Não dá. Por quê? Porque é muita pretensão dizer que a gente sabe como calcular isso daí. De fábrica. O que eu quero dizer é que hoje, o que acontece? Em tempos antigos, se fazia matzá em casa. Forno de lenha, enfim, tá? Então, as pessoas traziam o trigo para casa, moía em casa e fazia matzá em casa. Cada um fazia a sua, tá? Então, naquela época, a matzá era mole. Não era dura, que nem hoje, tá? Por quê? Porque quando você faz em casa, não tem pressa de fazer uma quantidade X. Então, você pode fazer matzá com calma, botar no forno, tirar. Veja bem, não tem por que ela sair tão dura se você botou num forno normal, tá? Então, até hoje, se você for nas comunidades iemenitas, eles fazem assim. É tipo uma lafa. Só que uma lafa fininha, que não cresceu. A lafa que a gente conhece já é um pouquinho mais grossa. Essa é uma lafa. Então, é muito mais fácil de consumir a matzá, porque ela é mais mole. Tá? É mais gostosa. Provavelmente é mais gostosa. Tá? Tem gente que gosta do crocante. Então, tudo bem, cada um é cada um. Tá? Mas o que quer dizer... Também, tudo bem. Então, a ideia aqui é a seguinte. Depois da Revolução Industrial, estou falando coisa de 3 séculos atrás, mais ou menos, é que surgiu a matzá como a gente conhece hoje. Por quê? Porque deixou-se de fazer matzá em casa por inúmeros motivos e passaram-se a ter padarias de matzá, fábrica de matzá. Obviamente eram artesanais no início, tá? E nessas fábricas de matzá tinha que se fazer matzá em quantidade para toda a comunidade. À medida que você tem que fazer em quantidade, começa a loucura. Tudo tem que correr, e tudo tem que ser em 18 minutos, e tudo tem que entrar no forno, e o forno tem que estar altíssimo, porque você não tem tempo. E uma vez que o forno está altíssimo, o que você tem é um biscoito, uma matzá dura, tá? Que é o que a gente tem hoje, entende? O que mudou um pouco é que hoje também tem matzá de máquina, mas o processo é o mesmo. No final das contas, a ideia é a mesma, então acaba sendo um negócio diferente talvez do que era em outras épocas, tá? Porque era feito com mais calma, agora é tudo feito com mais pressa. Mas por quê? É a mesma questão de todos os alimentos industrializados, etc, etc, etc. E até um certo ponto é provável, é possível que em algum momento no futuro o pessoal resolva voltar como estão fazendo o old fashioned, a comida como era feita antigamente, em casa, etc, etc. Vintage, isso. Então, tudo bem. Retrô, vintage, enfim, tá. Mas o que eu quero dizer assim, na prática é assim que funciona hoje, tá? Então, por que eu digo não faça em casa? Porque você não vai ter a certeza, se você comprar farinha disso, farinha daquilo, você não vai ter certeza se já não misturou com água, entre outras coisas. Tá, então não tem como hoje, pelo menos do jeito que eu teria que ir no campo, pegar, eu não acredito que alguém realmente se deu o trabalho de fazer essas coisas. Tá, veja bem, porque, eu já estou me estendendo um pouco além, porque o Hametz é o vilão da história em Pesach, tá? Na Torá você encontra a descrição muito clara de que nos 7 dias, hoje em dia são 8, tá? De Pesach, não coma Hametz, não tenha proveito, não comercialize, tá? E nem possua Hametz. Você não pode ser nem dono de Hametz. Ou seja, é pior do que uma carne não kasher. Em termos de proibição, ele é mais proibido, tá? Na Haggadah de Pesach a gente encontra, obrigado. Na Haggadah de Pesach a gente encontra
a explicação, aqui mais para frente, que é porque a gente saiu com pressa do Egito, não deu tempo de fazer a matzá, por isso, então, que a gente não pode comer mais nada que tenha crescido e que virou hametz, então só come matzá. Essa é a explicação que consta na Haggadah. Seria muito importante a gente explicar o seguinte. O primeiro Pessach da história foi comemorado no Egito. Ou seja, quando as 10 pragas estavam acontecendo no Egito, quando chegou na 10ª praga, aí então Deus fala para Moshe, avisa o povo para todo mundo ir para casa, levar um carneirinho, amarrar no pé da cama, enfim, durante 4 dias, façam matzá, peguem o maror, alface romana, enfim, e façam um churrasquinho de carneiro, e o sangue do carneiro vocês vão colocar do lado de dentro da porta, enfim, esse foi o Pessach. Sim? Tá. Não tinha pressa nenhuma. Todo mundo ficou em casa a noite inteira, até amanhã seguinte, quando finalmente saíram do Egito. Sim? Aí não saíram da noite, não? Não. Ninguém é ladrão aqui, ninguém saiu fugido no meio da noite. Sério. Não. Foi no dia seguinte. Eles só saíram porque permitiu. Sim, depois da praga. A praga foi à meia-noite. O Seder foi antes da meia-noite. Esperou todo mundo acordar e ver a galera morta, é isso? Não, o faraó saiu correndo atrás de Moshe. Sai! Agora não. Agora estamos dormindo. Tipo, não foi bem isso, mas... Tá. Volta depois das 10. Tudo bem. Então, o que acontece? Eles já tinham uma ordem divina antes de sair, antes de fugir, antes de não ter tempo e pressa. Já havia uma ordem divina, comam matzá. Então, comer matzá é divino. Antes de fugir. Vamos lá. Digamos que hoje... Foi na noite anterior a saída. Isso. Então, vamos dizer assim. Hoje, no Egito, agora de dia, é o dia 14 de Nissan. Muito bem. Carneirinho está aqui... Aí eu já preparei as matzot, porque a Hashem mandou, prepara matzá, já tem um monte de matzá, já tem maror, já tem alface lá, romana para colocar, tudo bem. Aí, daqui a pouco, o Moshe fala, bom, depois do meio-dia, vamos abater o carneiro, preparar o churrasco e de noite, assim que anoitecer, primeira coisa que eu vou fazer é comer um sanduichinho, um Big Mac de matzá, alface e o carneiro assado. Foi isso que eles fizeram. Esse foi o menu daquela noite, tá? Isso tudo antes da meia-noite, tá? Meia-noite, aí sim, começa a bagunça, tá? No Egito, começa todo mundo gritar, e morreu o primogênito, aí o faraó sai correndo, cadê o Moshe? Cadê todo mundo? Enfim, mais ou menos essa é a cena, tá? E aí Moshe diz, não, só amanhã de manhã que a gente vai, hoje, porque essa era a ordem. A Hashem falou, não saiam de casa a noite inteira, fiquem em casa. A gente não vai sair fugido do Egito, a gente vai sair à luz do dia, de cabeça erguida, ninguém fez nada de errado. Então, né, Rabi? Não foi uma comemoração, foi só um faz aí. Sim, foi um faz aí, mas faz assim. Sim, mas não festejamos nada. Não tinha história para contar. Pois é, não tinha história para contar nem exatamente, não tinha. Não tinha. Só tinha o que comer. Só esperando. Sim? Muito bem. Aí, no dia seguinte, quando saíram, aí misturaram água com farinha, botaram na sacolinha e saíram do Egito. E aí está escrito que eles saíram com pressa, que realmente agora estavam expulsando eles do Egito. Agora sai, agora vai embora. Tá? Senão a gente vai morrer. Mas o faraó deixou eles saírem Sim, assim. deixou por causa da praga. Tá? E aí o que acontece? Nessa saída do dia seguinte é que está escrito que... voltou atrás, né, o faraó. Mais tarde, no 7º dia de Pessach. Sim, no 7º dia de Pessach. Que ele alcança eles, e aí eles estão em frente ao mar, aí o mar... Isso é 7 dias depois. 7 dias depois? Sim, 7 dias depois. Por isso que o último dia de Pessach também é Yom Tov, também é dia de festa. Você comemora a abertura do mar, o 7º dia.
Tá? Muito bem. Então, o que acontece? Nesse momento em que o pessoal está saindo agora com a sacolinha de massa nas costas, tá? É aí que a Torá diz, e eles não tiveram tempo de fazer pão, e eles fizeram matzá. É aí que está o trecho que a gente lê na Agadá, que fala sobre matzá. Tá? Então, veja, eu teria que me estender, mas eu vou tentar resumir. Mas já tinham comido a matzá. Já tinham comido matzá? Tá. Então, a questão aqui é a seguinte. Essa matzá de depois da meia-noite é uma matzá milagrosa. E é por isso que a gente faz questão de mencionar no Seder. Tá? Essa explicação você só vai encontrar na Hassidut. Durante séculos, isso era uma questão em aberto. Por quê? Porque você vai encontrar a seguinte ideia. Na Agadá, eles comeram a matzá depois que saíram do Egito, e a matzá não cresceu, ad shenigla alehem melech malchei amachim, porque Deus apareceu para eles. Tá. Então, vamos entender isso um pouquinho melhor. O que quer dizer Deus apareceu para eles? Quando a gente lê, inclusive na própria Agadá, que a 10ª praga, Deus fez questão de vir pessoalmente aplicá-la a nível malach. Eu não mandei nenhum anjo, eu fui lá e eu fiz. Isso significa que na noite de Pessach, inclusive o nome da festa é justamente por causa desse episódio. O que é Pessach? É passar por cima, tá? Porque nessa noite Hashem passou por cima da nossa casa, fez oi, tchau, e abateu os primogênitos egípcios. Tá? Isso quer dizer que ele passou pela nossa casa. Tá? E aí foi a primeira experiência coletiva de todo o povo judeu de sentir a presença de Deus de forma direta. Foi nesse momento, na meia-noite, dessa primeira noite, a noite da praga. De 14 para 15. Exatamente. Onde, enquanto os egípcios estavam sofrendo as consequências de uma forma, a gente estava tendo uma revelação de Hashem, divina, totalmente diferente do que tudo que teve antes. Ou seja, Hashem falou com Abraham, Hashem falou com Yitzhak, Hashem falou com Yaakov, Hashem falou com Moshe Rabbeinu, sim? Mas o resto do povo não tinha essa experiência de proximidade com Hashem. Naquela noite teve. Tá? E a questão aqui é a seguinte, a Torá nos ensina que a diferença do Hametz para Matzah é muito pequena, é às vezes 1 minuto. A mesma massa pode virar um, pode virar o outro. Tá. Essa é a diferença que tem entre humildade e arrogância. É muito fininho, é muito tênue. Por quê? Porque ser humilde não significa ter baixo autoestima. Não é essa a ideia. Ser humilde é reconhecer que o talento que você tem é porque Deus lhe deu. Isso basicamente é humildade. Tá? E não achar que é você que... Por mais que tenha talento, enfim, todo mundo tem algum talento, não tem dúvida. Tá? Então a questão é a seguinte... Isso, se você deixar passar um pouquinho da medida, vira arrogância. Vira orgulho. É muito pequena a diferença de um para o outro. Tá? Então, a Torá nos diz o seguinte, Hametz é arrogância. Matzah é humildade. Agora vai começar a história do povo judeu. A primeira lição, a primeira coisa que o povo judeu precisa ter é humildade. Achei que fosse Santo Também, acho que também. Não deixa de ser importante. Tudo bem, tá? Então, o que significa isso? Humildade é reconhecer que tudo vem de Deus. É assim que a gente começa a nossa história. Sim? Isso é matzah. A gente acorda agradecendo. Exatamente. É a ideia de reconhecimento. Isso. E daí é que vem a alegria, porque a gente diz que festa é época de alegria. A alegria vem do fato de você saber que não merece. E está ganhando. Então, quer dizer, o que é gratidão? Por mais que eu não mereça, eu ganhei. Não. Sim, não merecer.
Pode não ser a maior merecedora do mundo, mas não merecer, você não Vou te explicar. si próprio. Presente dá mais alegria do que salário. Presente dá mais alegria do que salário. Por quê? Porque você ganha uma canetinha de graça, você não merece, entende o que eu tô falando? Não fez nada para merecer e fica todo feliz. Tá, você ganha salário e fica reclamando o mês inteiro. Eu trabalho feito não sei o quê, é só isso que eu ganho e mal dá para pagar as contas, certo? É mais ou menos isso, tá? Então, a ideia de gratidão significa eu não sou nada, tudo que eu tenho vem de Deus. Então, eu tenho que ser grato o tempo todo. Aí eu posso ser feliz o tempo todo. Eu posso estar alegre o tempo todo. Por quê? Porque eu estou ganhando mais do que eu mereço. Entende o que eu estou falando? Então, esse é o início de tudo. Isso. Exatamente. Então, isso é a história de Pessa. Assim começa a Pessa. Então, por isso que o Hametz é o vilão. Porque ele atrapalha tudo. Onde entra essa arrogância, esse orgulho, estraga tudo. Nada funciona direito depois. Então, a primeira coisa que a gente faz, em Pessach a gente é chamado de uma criança que está nascendo. O povo judeu está nascendo em Pessach. Então, esse primeiro momento é muito importante. Então, nesse primeiro momento, nessa semana de Pessach, porque a história de Pessach começa com a saída, termina com a abertura do mar, nessa semana, no caso da gente são 8 dias, a gente não pode ter Hametz. Precisa tirar o orgulho do sistema. Do sistema, ou seja, você não pode você não pode botar isso para dentro. Tá? Isso não quer dizer que você não pode ter orgulho de ser judeu. Nesse momento, você tem que ter a humildade de reconhecer que tudo vem de Deus. Mais para frente... Isso até te fortifica psicologicamente. O quê? Essas coisas, essas festas, essas coisas. Sim, essa é a ideia. Te dá uma força, né? É o gás que você precisa. Pra você ficar melhor, né? Sim. Amigo, se eu notar essa coisa da gente não merecer, digamos Sim. assim, eu tô na minha inércia. Sim, Joguei por acaso, que eu nunca jogo na loto e ganhei. sim. Você agradece a quem? Com certeza, vou agradecer a Shem, óbvio que não foi mérito meu nem da mocinha lá. Isso, tá. Mas assim, com certeza devia ter gente precisando mais daquele prêmio da loto do que eu. Talvez. Ou merecendo mais, mas isso Talvez. não significa que eu também não mereça. Veja bem, a maioria dos ganhadores de prêmio da loteria, não vou dizer, eu não fiz estatística, não levantei os dados, mas até onde eu tenho ouvido, pelo menos, se dão muito mal. A exceção foi o sogro da minha Mas irmã é por que ganhou isso. com o Braha do Rebbe, tá? Sim, eu disse a maioria, não disse todos, tá? Por que isso? Porque eles acham que eu tive sorte. Ah, então, Eu achei que fosse um dia. Entende o que eu tô falando? E aí estraga tudo. As famílias mais não se relacionam mais, melhor os amigos, nada, ele perde tudo. Eu acho que dia de jogo não é o dinheiro que você tem que gastar logo, porque é muito carne. Não sei. Não, sim, pode ser. Mas tudo vai depender. Tudo... Uma vez eu ganhei uma fortuna. Sim. Não, uma fortuna. Ganhei quase $1.000 lá em Las Vegas. E eu gastei rápido. Eu falei, vou gastar isso aqui. Exatamente. Tá bom. Aí eu cheguei na loja, comprei um monte de coisa. Sim, Eu falei, veja bem. vou gastar isso Eu não estou agora... tudo bem, não perdeu na mesa de novo. Isso. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar um monte de coisa que eu preciso comprar. Ver aquele sapato. Isso. Mas veja, Aí você compra. Eu vou me livrar desse dinheiro. a questão aqui é a Nem seguinte. joguei mais. A questão é que o exercício de Pessach, E eu fui lá a trabalho, fui pra Las Vegas. o exercício de Pessach é esse, é de tirar o Hametz físico e também tirar o Hametz de dentro da gente. Tá. Por isso, na noite anterior ao Seder, os cabalistas dizem que você tem que colocar 10 pedacinhos de Hametz pela casa. Por quê? Porque a gente tem 10 poderes da alma. Ou seja, você tem 3 poderes intelectuais e 7 poderes emocionais da alma. Então, esses 10 poderes, eles estão carregados de Hametz, de arrogância. Seja na minha inteligência, no meu sentimento, eu sou a pessoa que ama de verdade, eu sou o cara que entende das coisas, enfim. A gente tem esse Hametz no nosso sistema, tá? Aí, então, a Torá nos diz, na noite antes do Seder, você vai com uma vela. Por que uma vela? Porque a alma da gente é comparada com a chama de uma vela que está sempre querendo se elevar. O corpo é que segura, mas a alma realmente quer se elevar. Não, pode ficar com a luz ligada. Porque a questão é outra.
A vela é para indicar que eu preciso usar a luz da minha alma para achar o orgulho que está dentro de mim, para achar o hametz que está dentro de mim, que pertence a mim, separar e não esquecer de destruir. Ou seja, de saber que o mal tem que ser destruído. A gente não gosta da palavra destruir, tem uma conotação negativa, tá? Mas o mal precisa ser encarado como mal e ele precisa ser destruído. Isso não quer dizer que você vai ficar só fazendo isso, só faz uma vez, antes de Pesach. Na véspera de Pesach, no dia antes do Seder, de manhã, na sinagoga, em geral tem um lugar que o pessoal vai lá e queima, mais ou menos entre 9h30 e 10h30 da manhã, nesse horário aproximadamente, é quando o pessoal faz a queima do hametz. Pode vir antes, vai ter um lugar, Você aqui vai ter. 10 pedacinhos pela casa, pega os pedacinhos e queima. Bota numa sacolinha, leva para a sinagoga no dia seguinte e queima. Na mesma hora você Depois tira. No dia de Pesach. Na véspera. No mesmo dia põe. Véspera de Pesach. Esse ano, por exemplo, vai ser, esse ano vai ser, sexta-noite. Então, sexta de manhã, entre 9 e 10, por aí, vem aqui para a sinagoga com aqueles 10. Colocou na quinta. Isso, na quinta-noite, exatamente. Então, a noite antes do Seder. Ah, tá. O Seder vai ser sexta, então... Você tira com a vela. Coloca, você mesmo tira. Sim. Não é uma coisa que está escondida. Não, você tem que saber reconhecer. Não, mas em geral Entende o que você quer dizer? pede pro filho Essa é a colocar ideia. uma outra pessoa Não é colocar. esconde. Até pode. Assim, as crianças adoram fazer isso. Enfim, isso é outra história. Então, anota pelo menos onde botou para depois não perder. Tá? Mas, isso, senão você vai ter um problema. Tá? Mas entende o que quer dizer? Essa é a ideia. Eu tenho que reconhecer que eu tenho e que eu tenho que acabar com isso. Então tem que reconhecer cada característica. Ou seja, por que os cabalistas fizeram questão de instituir 10 pedacinhos? Tá? Porque é um trabalho interior. Mas como é que eu me lembro de fazer o trabalho interior quando eu faço o trabalho exterior? Entende? Uma pessoa que quer se refinar intelectualmente, emocionalmente, ela precisa fazer coisas. É o que a gente chama hoje de psicologia comportamental. Faz. Aí depois você vai ver que muda. Se ficar só nas ideias, não necessariamente muda. Ou pode não mudar tão rápido. Mas se você fizer, ou seja, eu sinto que eu sou muito egoísta. Começa a dar para os outros. Mas eu não sinto. Não perguntei se você sente. Faz. Com o passar do tempo, você vai acabar sentindo. É mais ou menos a mesma ideia, o mesmo tratamento, vamos dizer assim, de choque que a gente tem na véspera de Pesach. Pega o hametz, destrói. Mas é só o hametz. Tudo bem, mas isso tem que mexer contigo. Você não faz isso todo dia. Sim? É algo diferente. Então você já entende, tem que procurar, e tem que destruir, tem que acabar com isso. Então, se você pegar dentro na Haggadah, nesse texto que está aqui, você vai ver que tem uma oração especial que a gente faz depois que queima o hametz, dizendo a Hashem, por favor, queime o que tem de mal dentro da minha alma também. Entende o que eu quero dizer? Então, quando você faz uma ação, isso mexe muito mais contigo. Por isso que a gente tem que fazer. A ideia é, faz. E através disso, as coisas vão começar a entrar também por osmose ou não, mas alguma coisa vai entrar dentro do nosso sistema e a gente vai começar a trabalhar com isso na cabeça da gente, no coração da gente. Como Tá? é em hebraico essa frase? Qual? Queime também o que tem dentro da minha alma. Você quer o texto como está escrito? Então você tem que ler, né? Tem que ler aqui embaixo. Então, lê em casa, não é? Elimine todas as forças estranhas, o espírito de impureza da terra de dentro de nós e a má inclinação, e nos concede um coração. Enfim, Onde está? está na página 1, lá embaixo. Sabe o que eu reparei? Sim. Você vê, né? O faraó tinha feito um decreto para matar todos os primogênitos judeus. E depois Deus fez o decreto para matar todos os primogênitos deles. Entre outras coisas, veja bem, existe um processo, Então, é um retorno, né? existe um processo de, sim, só tem um detalhe importante, a gente não tem o direito de julgar, Não. Mas entende? não foi, ninguém falou nada. Não, foi Deus que eu estou fez. explicando, aí quando acontece algo com alguém, Não pode entende? Eu tô falar falando, nada. é muito cruel dizer, vai ver, não, entendeu? Esse é o cuidado que precisa pode tomar. falar nada. O que a Hashem faz com a Se você gente... falar, você vai Isso, castigar. o que a Hashem faz com a gente pode dizer, talvez eu fiz, talvez... Para mim, eu posso fazer esse tipo de julgamento ou de cálculo, mas não posso fazer isso para os outros. Isso é proibido. É uma crueldade. Entende o que eu estou dizendo? Aconteceu um tsunami em 2005. Sim, tá? Tem
um Beit Chabad na Tailândia, não muito longe de Phuket, que é um dos lugares que foi atingido, Bali, Phuket, que foi atingido pelo tsunami, tá? Todo o pessoal do Beit Chabad foi correndo ajudar o pessoal e gente que um monte de gente que não é judeu, que foi dormir no Beit Chabad, não tinha onde dormir e tal. Então o pessoal foi lá e se engajou, sim? Ou seja, Chabad não questionou por que Deus castigou esse pessoal de forma tão cruel. O que eu tenho que fazer agora? Eu posso ajudar? Então ajuda. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Tá. Enquanto isso, um monte de evangélicos, padres, pastores nos Estados Unidos, porque eles são idólatras e por isso que Deus... Entende o que eu estou falando? Como você olha para a coisa. Então a forma judaica de olhar assim, eu posso ajudar, então vamos ajudar. Eu não estou aqui para julgar. Quem julga é a Hashem. Entende? Tá. Então até aqui é o que eu tinha que ter feito já antes. Enfim, tá bom. Então isso daqui é essa parte do Hametz, certo? Tá, muito bem. Vamos tentar começar o cedo, será que a gente consegue? Tem tempo? Não tem mais tempo. Agora rápido vamos já tá. Então, se Deus quiser, na quarta-feira que vem, sim. Agora rápido Você tem mais tem uma aula. aula daqui a pouco. Isso.